Deus projetou o corpo humano como uma máquina física altamente eficiente e poderosa, mas requer combustível para continuar funcionando. Então, por que alguém optaria por se privar de comida? O mundo geralmente chama de abstinência alimentar ou de dieta, frequentemente praticada para perder peso ou por razões de saúde, mas algumas pessoas escolhem não comer por motivações espirituais. Isso é conhecido na Bíblia como jejum. O jejum é geralmente realizado por um período determinado com o propósito de alcançar um objetivo espiritual. Jesus instruiu seus discípulos sobre o jejum. Mateus 6, versículos 16 e 18, quando você jejuar, não adote uma aparência sombria, como fazem os hipócritas, que distorcem seus rostos para mostrar aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Versículo 17, e mais, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. Versículo 18, para que não seja evidente aos outros que você está jejuando, mas somente ao seu Pai, que não é visto, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará você. Quando você decide abrir mão da comida, algo que é agradável e necessário, você atrai a atenção de Deus. Mesmo naquela época, Jesus nos anuncia contra a exibição ostensiva. Ele instruiu seus discípulos a não jejuarem para receberem reconhecimento público. O fato de ele dizer "quando você jejuar" indica que ele considerava o jejum como uma disciplina espiritual legítima. Jejuar envolve uma abstinência temporária de um desejo corporal, geralmente a comida, por causa de uma necessidade espiritual. Em vez de se alimentar, você se dedica à oração secreta, buscando a intervenção de Deus no reino espiritual. Se você nunca jejuou antes, a ideia de ficar sem comida por um período de tempo provavelmente é assustadora. Outras pessoas têm preocupações diferentes. Como será que você aguenta? Eles não querem embarcar em uma jornada que não será capaz de concluir. Outros se preocupam com a percepção de que os amigos optarão pelo jejum. A resposta é simples. Você não jejua para impressionar os amigos, e geralmente nem precisa compartilhar com eles. Como mencionado anteriormente. Mateus 6, versículos 17 e 18. Jesus nos lembrava de não fazer uma demonstração externa de nossa devoção religiosa a Deus. O jejum, por outro lado, é um compromisso privado entre você e Deus. Você pode jejuar em segredo e não compartilhar com ninguém. Em outras graças, você pode participar de um jejum público, seja com sua igreja ou outras pessoas. O jejum é uma disciplina bíblica que pode ajudar qualquer pessoa a aprofundar sua vida espiritual e tornar-se um guerreiro da oração para Deus. Alguns podem pensar que os cristãos não precisam de disciplina, mas construímos nossa força por meio de exercícios espirituais. Lembre-se de que somos soldados de Cristo. Um bom soldado é versado em diversas disciplinas. O jejum é apenas uma das muitas disciplinas cristãs. Jejuar é como escalar uma montanha, sendo desafiador tanto espiritual quanto fisicamente. Comece essa jornada com uma compreensão clara do que está fazendo e saiba que o caminho pode ser difícil, mas os benefícios valerão a pena. Se este for seu primeiro jejum, comece gradualmente. Deus honrará seu primeiro passo de fé, que pode parecer pequeno para outros, mas será gigante para você. Deus também se preocupa com a atitude do seu coração durante o jejum. Sua disposição é uma parte crucial do jejum. Assim como em um pedido de casamento, não é a grandiosidade da proposta que recebe um sim, mas sim o coração por trás dela. Portanto, quando você começar a jejuar, não se preocupe tanto com a duração, mas comprove-se de que seu relacionamento com Deus esteja em boas condições.
Deus está ciente de tudo. Ele entende e valoriza a sinceridade de suas orações, independentemente da duração do jejum. Se você nunca jejuou antes, pode começar a pular uma refeição rapidamente. No Antigo Testamento, os judeus foram instruídos a jejuar por um dia no Yom Kippur todos os anos, do pôr do sol ao pôr do sol do dia seguinte, de acordo com o calendário judaico. Planeje iniciar seu jejum ao pôr do sol, o que significa que você passará sem a refeição noturna habitual, e depois pule o café da manhã e o almoço no dia seguinte. A maioria dos judeus quebrava o jejum com uma refeição normal ao final do dia. Se você estiver jejuando em busca de uma resposta específica à oração, pode convidar outra pessoa para jejuar e orar junto com você, pois há força na união. Jesus disse em Mateus 18, versículos 18, 19, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Novamente, em verdade vos digo que, se dois de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso eles serão feitos por meu Pai que está nos céus. Estes versículos não se referem apenas à oração, mas também ao compromisso de que as pessoas assumam ao jejuar cuidadosamente. Quando se preparar para jejuar, procure profundamente em seu coração entender por que você está jejuando e faça uma lista de seus motivos. Colocar isso no papel pode aumentar seu foco e esclarecer. Planeje com cuidado e não encare o jejum de forma leviana, planeje para ter sucesso. Assuma um compromisso firme de jejuar por um dia, independentemente das situações. Quanto ao tipo de jejum, existem diferentes abordagens. Jejum absoluto: este tipo de jejum envolve a eliminação de todos os alimentos e líquidos. É um jejum muito rigoroso e deve ser praticado apenas em situações especiais, como quando se enfrenta uma aflição profunda ou se busca a liberação de um vício ou proteção contra um adversário espiritual. Jejum normal: nesse tipo de jejum, você evita alimentos sólidos, mas ainda consome líquidos, como água. Jejum parcial: jejum de Daniel: nesse tipo de jejum, você elimina certos alimentos ou líquidos, mas não todos. É uma abordagem. Independentemente do tipo de jejum que você escolher, lembre-se de que é um ato de fé e que Deus vê seu coração e irá recompensá-lo de acordo com sua sinceridade e motivação. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe seu joinha. Deus abençoe você e sua família.